Pessoal, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos aos amantes dos board games. Em mais um vídeo de análise, pessoal, e finalmente a gente vai fazer análise daquele que é o jogo que eu tenho mais experiência, que eu tenho mais partidas, que tem mais vídeos aqui no canal, que é o Root, que inclusive não está aqui na prateleira porque está guardado, que a gente vai jogar amanhã. Eu joguei essa semana e a gente vai jogar amanhã de novo. E ele está lá na bolsinha já esperando para começar a partida. Então agora, bora lá para mais uma análise. Vamos lá então, pessoal. Antes de mais nada, recadinhos rápidos como sempre. Primeiro, times e stamps aqui embaixo. Se você quiser pular, a gente vai ter mais explicativo do que é o jogo, pontos positivos, negativos, você pode pular na hora que você quiser, tá? Segundo, a gente tem um grupo no WhatsApp totalmente gratuito, onde não tem clube de membro nem nada, é só entrar, participar, bater papo, conversar sobre jogos, tirar dúvidas e tudo mais, tá? E terceiro, como a gente tá falando sobre Root, a gente tem a Liga Root São Paulo, onde participa pessoas de todo o estado de São Paulo praticamente, tá? São como se fosse meio que um campeonato por temporada, acontece por temporadas, né? Inverno, outono, verão, enfim. E aí basicamente você consegue jogar da sua casa ou se reunir com as pessoas que já participam da liga e você pode ganhar prêmios todas as temporadas, como eu que tenho já os troféus de segundo colocado geral. A gente tem também as medalhinhas aqui das facções. Então se você quiser, eu vou deixar o link na descrição do Instagram e tudo mais, dos links da Liga Root para você entender como é que funciona, beleza? Então agora, bora lá começar a análise. Primeiro ponto, primeira parte da análise, a gente vai falar sobre o que é exatamente o Root. Bom, se você quiser conhecer de uma maneira mais aprofundada, tem uma playlist que eu vou deixar aqui em cima ou na descrição, tá? Com vários vídeos que a gente tem de Root. Inclusive a gente fez um vídeo decodificando o jogo que a gente explica com mais detalhes. Mas bem resumidamente, o que é o Root, pessoal? O Root basicamente é um jogo de conflito assimétrico, onde cada um é uma facção diferente, são animais que vivem num ambiente que se chama Floresta da Madeira, e a gente vai disputar uma parte do território da Floresta da Madeira. E o objetivo é que quem for a facção mais dominante até o final do jogo vai ganhar. Apesar de ser um jogo de conflito, tem batalha, dados e tudo mais, o jogo é basicamente uma corrida, então ele mistura alguns elementos de jogos de conflito com jogos euros também. Ele tem várias outras referências, mas bem resumidamente é isso. Euro porque você faz várias ações, você ganha pontos com essas ações, não necessariamente você ganha pontos só destruindo o outro, você pode ganhar pontos de outras maneiras, com cartas, com construções, enfim, e aí quem chegar a 30 pontos primeiro, basicamente ganha o jogo. Bem resumidamente é isso. Então ele é um jogo um pouco complexo, ele tem um peso um pouco maior no Board Game Geek, justamente porque é um jogo que cada facção joga de uma maneira completamente diferente uma da outra. E aí cada facção foi inspirada em modelos históricos de monarquias, de períodos coloniais, de rebeldes, enfim, tem várias coisas. Se você quiser ver com mais detalhe, assista aos vídeos que a gente fez do Root, tá? Então bora agora para os pontos positivos, que tem bastante coisa aqui, pessoal. O primeiro, que é um ponto muito positivo, que brilha muito o jogo, pessoal, é justamente a quantidade grande de facções, aliado a ser um jogo assimétrico. Hoje, nesse momento, no Brasil, a gente tem um total de 10 facções. O jogo base vem com 4, e aí tem mais 3 expansões, e cada expansão vem com mais 2 facções para você jogar. Então 4, 6, 8, 10, e estão lançando mais uma expansão que vão ter mais 3, então a gente vai ter 13 facções ao todo. E dentre as facções, o Malandro, por exemplo, quando você vai começar o jogo, o Malandro, que é uma das facções, você escolhe qual Malandro você vai jogar, porque ele tem uma habilidade especial e tudo mais. E dentre o Malandro, além de ter vários Malandros diferentes, existe uma expansão que é o Pacote Malandros, que traz mais Malandros ainda. Além de tudo isso, o jogo ainda traz algumas expansões que vão acrescentar algumas coisas ao jogo, por exemplo, o pacote de Marcos e também os capangas. Então assim, fora o Automa, para quem quiser jogar em menos jogadores, enfim. Então assim, para quem quer sempre aprender e sempre jogar com aquele sentimento de sempre estou aprendendo coisas, descobrindo coisas novas, o Root é um jogo perfeito. É um jogo que não é com 10 partidas para falar, não, tô dominando, já ficou meio sem graça porque eu já achei o caminho aqui para conseguir ganhar o jogo sempre, ou ser altamente competitivo, não adianta. Se você pegar, por exemplo, os Marqueses, que é uma das facções do jogo, e jogar 10 vezes e não jogar nenhuma vez com nenhuma outra facção, dificilmente você vai ganhar contra outras pessoas experientes que já jogaram com várias outras facções, porque elas vão dominar bem o que cada uma das facções joga. Então, assim, é um jogo que sempre você está descobrindo. Eu tenho mais de 50 partidas e mesmo assim ainda estou aprendendo sobre algumas das facções, pessoal.
Algumas facções joguem mais, dominam mais, mas outras eu preciso jogar mais para dominar um pouco mais. E como tem muita facção, às vezes você joga muito com uma e ficou, sei lá, 2, 3 meses sem jogar com outra, você tem que relembrar, não da mecânica, mas da melhor maneira de se jogar com aquela outra facção. Então é um jogo que sempre que você vai jogar, por ser um jogo assimétrico, cada um joga de maneira diferente, ter muitas facções, é um jogo que você sempre tem a sensação de descoberta, principalmente quando você joga com pessoas um pouco mais experientes, porque sempre cada partida vai ser completamente diferente uma da outra, aliado ao fato de que existem mapas diferentes. O mapa em si, a estrutura é parecida, mas a maneira que você vai fazer as coisas no mapa é diferente. Então, assim, o jogo tem praticamente infinitas possibilidades de você redescobrir maneiras de se jogar o jogo. E por isso, você nunca vai se cansar, é isso, pronto, acabou. Não, você sempre vai acabar descobrindo coisas novas. O segundo ponto positivo é que, para quem curte um jogo competitivo, ele tem altíssimo nível de competitividade, pessoal. Por isso é um jogo competitivo de fato, ser um jogo de conflito e também ser um jogo de pontuação, que é meio que uma corrida, você meio que cria um pouco de ansiedade de você querer ganhar dos outros, de conseguir chegar lá primeiro, porque diferente de um War da Vida, não é uma carta de objetivo, é basicamente uma corrida. Então, tem gente que às vezes ganha, por exemplo, sem nem atacar nem outra pessoa. Se os jogadores de aliança, por exemplo, é possível fazer isso. Então, assim, é um jogo de corrida, apesar de também ser um jogo de conflito. Então o que acontece é que é um jogo extremamente competitivo. Você, sempre que você vai jogar, você vai querer ganhar da outras pessoas, mesmo não valendo nada. Só que é um jogo que você vê que, por exemplo, aqui no Brasil existem várias ligas, fora do Brasil tem vários campeonatos, enfim, porque é um jogo que traz esse espírito de competitividade muito mais do que a grande maioria dos outros jogos de tabuleiro. Até, querendo ou não, na Liga Root São Paulo, por exemplo, a gente tem os diversos prêmios que são por temporada, e aí as pessoas jogam e querem jogar cada vez mais. Nessa temporada que está acontecendo agora, por exemplo, de primavera, a pessoa que está em primeiro, que é a Beatriz, ela jogou 35 partidas já essa temporada em 3 meses, pessoal. E muitas pessoas, a maioria das pessoas que estão nas 10 primeiras colocações jogou já de mais de 20 vezes cada uma. Então é um jogo que traz esse espírito de competitividade. Então é bem legal, porque se você é uma pessoa competitiva, quer jogar um jogo para poder jogar várias vezes, ser competitivo e ao mesmo tempo não enjoar, que seria o primeiro tópico positivo, então com certeza esse é o jogo para você. O terceiro ponto positivo é que o jogo tem baixíssima influência da sorte, pessoal. Todo jogo, com raras exceções, tipo um xadrez da vida, todo jogo, principalmente jogos modernos, eles têm alguma influência de sorte, mais ou menos, tá? Muito menos do que um jogo da vida, um War, enfim, mas ainda assim tem um pouco de sorte. No Root, por mais que você vá rolar dados, quando você vai entrar em conflito contra a pessoa e tudo mais, tem como mitigar ou diminuir muito a influência da sorte. Tanto na questão das cartas, porque você vai comprando cartas e querendo ou não, cada carta é diferente uma da outra, mas tem algumas cartas repetidas, então não tem uma carta única que vai servir só para quem comprou, não, tem cartas repetidas. Então você tem uma mitigação da sorte, onde você pode traçar estratégias com as cartas que você está comprando, ao mesmo tempo onde os dados você pode mitigar um pouquinho. Tem facções que você pode aumentar dano, tem cartas que você pode criar que você vai poder rerolar o dado. Então tem várias questões aí que diminuem muito a questão da sorte. É claro que você pode tentar a sorte, às vezes, com poucos elementos que vão te dificultar. E se você der muita sorte, beleza, muito legal. Mas você pode tentar mitigar isso, fazer o jogo um pouquinho mais lento, para quando você for atacar, você ter maior probabilidade de conseguir o resultado que você quer. Então é um jogo que, por mais que é um jogo de conflito, que normalmente de conflito tem muita questão de sorte e tal, nesse jogo a sorte é de baixa influência. E quarto, que é um ponto que se alia muito ao segundo ponto positivo, é que é um jogo onde ele vai muito além das regras em si. O que eu quero dizer com isso? É um jogo muito interativo, é um jogo que, além das regras básicas do jogo em si, você tem também a questão de você conversar com as outras pessoas. É um jogo de conflito, chega primeiro quem ganhar, chegar entre 30 pontos, mas de vez em quando, por exemplo, tem alguém que disparou, as outras pessoas podem se conversar e tentar meio que se aliar umas às outras para tentar parar quem está em primeiro, por exemplo. E aquela pessoa estava em primeiro e às vezes ela vai ficar em último, ou vai ficar em segundo ou terceiro, enfim. Então é um jogo que tem muita interatividade, que não depende da regra em si. É claro que você tem que respeitar as regras do jogo, mas como você vai fazer, por exemplo,
vamos fazer o seguinte, vamos atacar tal pessoa porque ela tá muito disparada, senão ela vai ganhar. Vamos tentar contornar um pouquinho isso pra gente também ter chance de ganhar. E aí vocês meio que se unem para atacar aquela pessoa. Então é um jogo que tem muito blefe, tem muita conversa, tem muita interatividade. Então é um jogo que, assim, na mesa ele realmente vai brilhar muito em relação à conversa. Diferente de alguns erros que às vezes você nunca vai falar com ninguém sobre o jogo em si, você vai até bater um papo e tal, mas tem jogo que você basicamente não fala nada sobre o jogo. Cada um faz sua jogada, eu tô fazendo isso, pronto, passou a minha vez, vai pro próximo. Basicamente você não conversa muito, principalmente nos euros, né? Nesse jogo não, galera. Assim, o jogo, principalmente quando você é mais experiente, conhece mais o jogo, isso vai acontecer muito, tá? É um jogo que vai ter muita interatividade e isso com certeza é um ponto muito positivo no Root. Agora os pontos negativos, pessoal. Para começar, assim como é um ponto positivo o jogo ter muitas possibilidades, muitas facções, ao mesmo tempo pode ser meio que um ponto negativo para quem quer aprender um pouco mais rápido o jogo, né? É um jogo que, assim, o básico do jogo geral você consegue aprender meio que rápido. Agora, como eu disse, para dominar o jogo, com certeza você precisa de umas dezenas de partidas aí, porque você vai ter que jogar com todas as facções do jogo para dominar. Porque não adianta, por exemplo, você não conhecer nada sobre os guardiões, e quando você for enfrentar, você pode ser o cara dos marqueses, por exemplo, mas se você não entender o que ele está fazendo, as mecânicas que ele vai usar, onde ele pode chegar com aquilo, você simplesmente, dificilmente vai conseguir contornar uma estratégia que ele está fazendo se ele conhecer a sua facção, se ele conhecer os marqueses, por exemplo, quem estiver jogando de guardiões. Então, assim, é um jogo que para você dominar, você realmente precisa jogar muitas partidas. Para algumas pessoas pode acabar sendo um ponto negativo de você ter que aprender muito sobre o jogo ao longo de um determinado tempo, alguns meses, até 1 ano, 2 anos, para você dominar por completo o jogo. Ainda mais que agora está chegando mais 3 facções, então vai ser mais difícil ainda. O segundo ponto negativo, que também se mistura com o primeiro ponto negativo, é que para você conseguir jogar com muitas expansões, você precisa comprar muitas expansões. Como eu disse anteriormente, pessoal, é um jogo que no jogo base vem quatro facções. Você precisa comprar mais 3 expansões de facção. Se você quiser dominar todos os malandros, tem o pacote de malandros. Se você quiser colocar as outras variabilidades de jogo, como os marcos, enfim, vem algumas coisinhas nas expansões principais, mas outras não, você teria que comprar a parte. Então é um jogo que você tem que desembolsar uma grana se você quiser comprar o jogo completo, assim. Ainda vai lançar mais uma expansão, né? E sempre estão lançando alguma coisa nova. Então é um jogo que, além de você precisar dedicar um tempo seu, você também precisa dedicar uma grana também para conseguir ter toda essa coleção, tá, pessoal? Tem alguns jogos, tipo, se a gente for, por exemplo, pegar um Gloomhaven, um Frosthaven, um jogo desse daqui sozinho já é mais caro do que, às vezes, todas as expansões do Root junto. Ou, mais ou menos, tá lá pau a pau o valor, tá? Mas às vezes a pessoa pode pensar, não quero às vezes investir tanto assim para conseguir ter que dominar e tal. Mas lembrando que, assim, o jogo base por si só ele já é incrível, tá? Dá para jogar, cada um ir jogando com uma facção diferente. Você já aproveita muito o jogo base por si só, tá? Você não precisa comprar todas as expansões, tudo. É uma coisa que, assim, joga o jogo base, aprende bastante, dominou bem, aí você compra uma expansão. Compra uma, ou Ribeirinho, ou enfim, qualquer uma delas. E aí você vai ficar mais um tempão para dominar essas 2 novas facções. Então você pode fazer aos pouquinhos. Nem daria para você dominar todas as facções de uma vez. Então nem faria sentido você comprar tudo de uma vez, se esse for o seu objetivo. Então você pode comprar aos pouquinhos, que acaba, nesse caso, não vai impactar tanto assim no seu bolso. E por fim, o terceiro ponto negativo, entre aspas, pessoal, pode ser essa questão, como eu comentei, que as pessoas conversam, podem se unir, blefar e tal. Você pode, às vezes, ter a melhor estratégia de começo de jogo, disparar na frente dos outros, que seria quase que uma vitória garantida, mas pelo fato das pessoas se unirem, não tem uma regra específica sobre isso, e as pessoas podem meio que se unir. E no momento que elas fazem isso, você que era uma pessoa que estava com a melhor estratégia, pode acabar perdendo o jogo, mesmo tendo a melhor estratégia. Porque é um jogo que não depende só da sua facção, ou só de estratégia, ou só da sorte. Depende também das outras pessoas que estão jogando com você ou contra você. Então é um jogo que você tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E não é garantia que você tem a melhor estratégia, disparando na frente, que você vai ser o vencedor. Já aconteceu comigo, inclusive, de eu estar disparado e se uniram contra mim, eu fiquei em segundo. Já aconteceu um jogo que eu joguei que a pessoa estava muito disparada na frente também, era uma mesa de 4 pessoas,
E aí a gente se uniu na última rodada, ele não conseguiu pontuar e eu ganhei. Eu tava, sei lá, em terceiro ou em quarto, não lembro agora. E no final eu dei uma reviravolta jogando de aliança, ele tava jogando de lagartos. A gente deu uma reviravolta, tirou as cartas da mão dele, ele não conseguiu pontuar, não conseguiu fazer nada. E no final eu acabei conseguindo dar essa reviravolta e conseguir ganhar. Então pode ser que para algumas pessoas seja muito legal ter essa possibilidade de jogo, mas para outras pode ser um pouquinho frustrante, pessoal. E é isso, pessoal. O vídeo hoje vai ficando por aqui. Espero que tenham curtido. Caso vocês tenham algum outro apontamento positivo ou negativo sobre o Root, pela experiência que vocês já tiveram, deixe aqui nos comentários e sugiram também outros jogos que a gente possa fazer análises e trazer o review completo para vocês. É isso aí, espero que tenham curtido. Não se esqueçam aí de acessar a playlist do Root e também ver sobre a Liga Root São Paulo. É isso aí, galera, e até a próxima.